falar sobre o tarifaço de Donald Trump. Diante do avanço de negociações entre Estados Unidos e Canadá, o presidente Trump suspendeu por 3 dias as taxas de 50% sobre os produtos canadenses. Quem fala em avanços nessas negociações é o próprio presidente dos Estados Unidos. E é sobre esse assunto que eu converso com o nosso analista de economia, Vitor Irajá, já aqui com a gente. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol, a todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia e a você. Vamos lá, o que está por trás aí dessa suspensão, né, Vitor? Porque quando falamos dessa relação entre Estados Unidos e Canadá, há uma interdependência entre os países e uma dependência dos americanos, principalmente quando a gente fala numa pauta que passa inclusive pela energia. Pois é, né, Carol? Vale a gente destacar que essa tarifa de 50%, ela havia sido anunciada em julho por parte de Donald Trump no âmbito da seção 338 do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, né, o USTR, e atingia alguns setores como veículos motorizados, laticínios, bebidas alcoólicas, além de alguns itens específicos como taco de hóquei. Olha, também, Sabe que é um aspecto bem cultural, específico. Bem específico e bem canadense. Exato. É um processo, inclusive, que ele é um pouco mais rápido do que aquelas outras sessões que, inclusive, atingiram o Brasil, né, com aquela série de prerrogativas que os Estados Unidos encontraram para taxar o Brasil. Portanto, agora a gente teve esse anúncio por parte de Donald Trump, confirmação por parte do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, e vale exatamente a gente destacar a importância dessa relação comercial entre Estados Unidos e Canadá. Havia como pano de fundo o setor automobilístico. Nessas tratativas, isso era um ponto de pressão entre as comitivas norte-americana e canadense, até porque a cadeia produtiva é muito integrada e cerca de 50% de todas as peças de automóveis e automóveis vendidos no Canadá, inclusive, têm origem nos Estados Unidos. A gente sabe o quanto essas duas cadeias elas são, de fato, interdependentes. E em 2025, Carol, o Canadá foi o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com cerca de 720 bilhões de dólares em comércio de bens. O país comprou cerca de 336 bilhões de dólares em produtos norte-americanos, praticamente empatado com o México, que ocupa essa primeira colocação, assumiu a liderança no ano passado. E como fornecedor, o Canadá foi o segundo maior, com uma fatia de 11,2% no mercado norte-americano de importações. Já o comércio de bens entre os dois países representa cerca de 12,8% das pautas exportadora e importadora dos Estados Unidos somadas, e o Canadá ficava exatamente em segundo lugar, atrás somente do México. Ou seja, a gente vê exatamente essa importância muito significativa dos bens e produtos, serviços vindos do Canadá para os cidadãos norte-americanos, também para o setor produtivo como um todo, seja ele exportador, importador, e essas tarifas elas impactam principalmente nos preços no mercado interno dos Estados Unidos. E aí tem um fator que é relevante dentro dessa lógica falha, uma lógica meio torpe do presidente Donald Trump, que é o déficit norte-americano de bens com o Canadá foi da ordem de 46 bilhões de dólares em 2025, aí sim uma queda de 25,1% em relação a 2024, mas denota exatamente essa importância dessa relação comercial entre Canadá e Estados Unidos para os dois países, né? E pelo que você descreve, Irajá, muito dessa negociação que vem por parte de Donald Trump foi olhando para o próprio território norte-americano, olhando para o mercado interno, para os americanos, o impacto dessas tarifas também para os Estados Unidos. O que essa suspensão, então, traz de sinalização sobre outras negociações que estão em andamento? E a gente coloca, inclusive, o Brasil nessa lista. Carol, se a gente acompanhar aquela lista de exceções em relação aos produtos brasileiros que são taxados nesses embarques para os Estados Unidos, a gente vê que a lógica, né, encontrada pelo escritório do representante comercial norte-americano não faria muito sentido. Aquilo que entrou na lista de exceções, inclusive, é aquilo que a maior parte desses produtos são muito necessários para o mercado norte-americano. Eles são bastante consumidos e, evidentemente, qualquer tipo de ausência ou uma crise de demanda impactaria de forma muito significativa os preços no mercado doméstico. E aí, em relação ao Brasil, o comércio de bens, né, entre o Brasil e os Estados Unidos somou mais de 94 bilhões de dólares em 2025. A gente tinha ali uma pauta exportadora da ordem de 11%, 12%, né, em relação ao Canadá. O Brasil é apenas 1,7% dessa participação da pauta comercial, né, uma participação, inclusive, bem menor do que a canadense. Só que se a gente também seguir essa lógica de Donald Trump, o superávit dos Estados Unidos, né, em relação a apenas bens, junto nessa relação comercial com o Brasil, foi da ordem de 14 bilhões de dólares no ano passado. Se a gente somar, inclusive, bens e serviços, esse superávit chega a mais de 40 bilhões de
dólares. E os Estados Unidos têm, inclusive, esses superávites sucessivos com o Brasil desde 2007, ou seja, aquela lógica de Donald Trump de combater uma relação que, teoricamente, né, segundo ele, seria nociva para os Estados Unidos, não encontra coro na relação comercial com o Brasil. Então, assim como o Canadá colocou à mesa, por exemplo, o setor automobilístico, né, de peças e automóveis, porque ele tem uma importância bastante significativa para o mercado nos Estados Unidos, o Brasil também tem setores específicos para usar nessas negociações. Eu trouxe aqui um exemplo daquilo que está taxado, né, que não entrou como exceções, só em turbinas e motores a jato. O Brasil comprou mais de 7 bilhões de dólares dos Estados Unidos no ano passado. No primeiro semestre, inclusive, as importações brasileiras de máquinas e motores dos Estados Unidos tiveram uma queda de 76%, ou seja, são quase 3 bilhões de dólares em compras de empresas norte-americanas que simplesmente não aconteceram. E a gente viu isso acontecer com os produtos brasileiros que são, né, como eu disse, fundamentais lá nos Estados Unidos. Suco de laranja, o café, são produtos que não se encontra um fornecedor tão significativo quanto o Brasil. Esses produtos brasileiros dominam a participação nas gôndolas dos mercados nos Estados Unidos e, evidentemente, se tem menos produto, né, uma lei básica da economia, o preço sobe. A gente viu, por exemplo, o preço do café disparar no mercado norte-americano, que provoca, inclusive, essa decisão, né, de voltar atrás em relação e colocar esses produtos na lista de exceções. É evidente a lógica do Trump, né? É olhando para os Estados Unidos, olhando para o mercado interno, olhando para o comportamento dos preços no próprio país. Daí também essa suspensão e essas negociações avançando com o Canadá, daí essa lista de exceções de determinados produtos do Brasil. É conferir, então, o que vem ainda, inclusive de reações por parte do governo brasileiro, lembrando das frentes que foram abertas junto à Organização Mundial do Comércio, algo demorado, que não deve trazer nenhum efeito prático, mas também o início do acionamento da lei da reciprocidade com notificação do Itamaraty para o governo dos Estados Unidos, já dando essa sinalização para lá e buscando avançar nessas conversas. A conferir, Vitor Irajá. A ver. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa mais.